E que Deus possa nos conceder uma semana abençoada. Amados, vamos começar essa semana com fé e esperança. Eu não sei como foi a semana que passou, mas nós em Deus podemos projetar essa nova semana. O meu intuito aqui é de somar em fé e em oração com cada um de vocês. Eu creio que uma oração tem o poder de mudar tudo. Uma oração feita ao nosso bom Deus, ao nosso bom Pai, tem o poder de mudar tudo. Independente de qual seja o seu cenário, independente de qual seja a sua realidade, eu creio que nós temos um Deus, ao qual podemos chamar de Pai, que se importa e que ama os seus filhos. Quando eu penso nessa dinâmica de poder me reportar aos céus e chamar Deus de Pai, amados, o meu coração se enche de alegria, porque eu posso me voltar a cada um de vocês e chamar vocês de meu irmão, de meus irmãos. E aqui o meu intuito é esse, somar em fé e somar em orações. Deixa eu perguntar, tem problemas? Eu também tenho os meus. Mas a questão é a nossa postura, o nosso comportamento com relação às questões da vida. Uns passam sem fé, outros passam sem esperança, mas eu creio que você, assim como eu, busca viver cada dia com o temor ao Senhor. Eu tenho orado pela cura, eu tenho orado pela libertação, eu tenho orado pelas portas abertas. Amados, testemunha aqui que há pouco tempo eu fiquei também com as portas fechadas, vendo as contas chegar. Na hora de ir fazer uma entrevista de emprego, ter que contar o dinheiro da passagem para ver até onde eu podia pegar uma condução, ou então deixava o meu carro em um ponto estratégico para poder poupar no combustível. Tá recente, foi agora, uns meses atrás desse ano de 2025. Ou seja, todo mundo passa por algo. Não ganho dinheiro na internet, não sei se vou chegar a ganhar, né? O meu intuito aqui não é ficar conhecido, não é ficar famoso. O meu intuito aqui, amados, é de somar em fé e esperança com vocês. O meu intuito aqui é ir para os céus e quando chegar lá, ver cada um de vocês. Não sou pastor titular da igreja que faço parte, né? Não recebo salário de igreja, também não é a minha intenção. A minha intenção é somar. Amados, o que está em jogo, na verdade, é os céus. Eu tenho temor ao que está aqui. Eu busco viver a minha vida de acordo com o que está aqui. E de acordo com o que está aqui, eu posso e devo orar pela cura. Eu posso e devo orar pelas portas abertas. Eu posso e devo orar pela libertação. Eu posso e devo orar, pregar, anunciar que tem um Deus que pode sim mudar a nossa vida. Amados, eu sempre faço menção aos versos que aqui estão. Eu sempre jogo a responsabilidade para Deus. Eu tenho dito aqui o seguinte, que não existe pastor mágico, que não existe oração mágica, mas existe sim um Deus todo-poderoso, e eu quero repetir essa parte, que podemos chamar de Pai, que tem o poder sim de mudar as nossas vidas. Todo mundo passa por desafios, todo mundo passa por problemas. Oxalá queira Deus que fosse somente na questão de uma simples porta de emprego. E às vezes o que é simples leva meses, até mesmo anos. Mas eu sei que temos aqui mais desafios, como a questão da saúde, a questão dos vícios. Amados, não desista de lutar. Não fique questionando a Deus. Também não fique se questionando. Dê um passo de cada vez mais, um passo certo, um passo com muita fé, um passo clamando: Senhor, muda a minha vida. Muda a minha história. Senhor, salva a minha família. Senhor, amados, aprenda a orar com base no que está aqui. Eu senti de refazer uma leitura, está até um pouco extensa, mas eu te convido a ficar até o fim, porque o que está aqui é vida para a nossa alma. Amados, como há poder nessas tantas palavras, talvez pela dinâmica dos nossos dias, fica muito difícil de fazermos uma oração, de termos um contato com a palavra. Muitos só têm esse contato com Deus através de um vídeo, de um canal como esse. E sabe por que eu estou aqui? Ano passado, quando
esse canal nasceu, eu estava vendo na internet gente orando, pedindo oração ao Avatar. Esses bonequinhos que são gerados aí pela internet. Eu falei, não, Deus, tá errado isso aí. E o que eu comecei a observar? Que as pessoas interagiam e não havia um retorno. Enquanto esse canal tá desse tamanhozinho, eu posso interagir com vocês. E se aumentasse de forma significativa os números, eu vou dar o meu jeito. Mas eu quero interagir por vocês. Eu quero muito ver esse caderno cheio. Muito, muito, muito mesmo. E quando ele chegar na última página, na última linha, amados, não é para descarte. Eu quero muito todos os dias, enquanto o Senhor me der vida, saúde, impor as mãos e pedir, Senhor, abençoa essas vidas que aqui estão. Aqui a nome de pessoas muito próximas, pessoas muito distantes, a nome de pessoas que talvez você conheça, e hoje eu quero muito colocar o seu aqui. Me dá esse prazer de alguma forma poder somar em fé e de somar em oração com cada um de vocês, amados. Juntos com Cristo somos mais fortes. Amém? Muito cuidado com o que sai da sua boca, porque de fato há poder nas palavras. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, verso 20 e verso 21, assim: você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Toda vez que eu reflito, que eu faço menção a esse versículo, o meu coração aperta. Quando algo foge do nosso controle, é quase que automático a gente liberar uma palavra de derrota, uma palavra ruim, uma palavra negativa. A questão é, meus amados, que o mundo espiritual existe de verdade. Quando você se expressa verbalmente de forma negativa, de forma sem pensar, o diabo, juntamente com seus demônios, começa a entrar em cena para poder validar o que você acabou de falar. Muita coisa não acontece pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, mas tenha por hábito encher o seu coração com tudo com relação ao reino dos céus. Amados, quando passamos por provação, é esperado que venhamos a ter uma postura física, gestual e verbal, e até mesmo os pensamentos de acordo com o que está aqui. É bíblico as aflições que vêm sobre nós. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus mesmo deixou bem claro que no mundo teríamos aflições, mas ele fala assim: tente bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu passei pelo que você passou e superei e venci. É um recado dos céus para cada um de nós. Você também pode vencer. Mas vem comigo aqui para fecharmos Provérbios 18, verso 20, agora o verso 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Quando eu sento aqui para poder pregar, eu sempre sento com responsabilidade, com seriedade. Quero eu muito orar aqui agora e ler testemunhos de vocês no decorrer da semana. Pastor, a porta se abriu. Pastor, a cura chegou. Pastor, a libertação chegou. Pastor, aquele meu marido, aquela minha esposa, aquele meu filho aceitaram Jesus e estão vivendo uma vida transformadora. Quero eu ler testemunhos assim. E eu tenho fé que vamos colher bênçãos essa semana. Tudo isso vem de Deus. O verso 21 termina assim: portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Amados, Hebreus 11, verso 6 diz algo interessante, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem um galardão. E sabe o que significa galardão? Pagamento, prêmio e recompensa. Notou como a Bíblia ela é toda alinhada entre si mesmo? E eu creio que se tivermos fé, a fé genuína, vamos viver as recompensas do Senhor sobre a nossa vida. Escolha então abençoar toda essa semana. Vamos abençoar? Amém? Cristo, pelo poder que é no teu nome, eu oro, eu rogo por uma bênção no nosso domingo, na nossa segunda, na nossa terça, na nossa quarta, na nossa quinta, na nossa sexta e também no nosso sábado. Eu tenho fé que vamos sim, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelas misericórdias do Senhor,
vivermos uma semana de muitas bênçãos, uma semana de muitas respostas, uma semana de mudanças. Vamos viver o radical de Deus. Eu tenho fé que, conforme acabamos de proferir, vai acontecer. Mais alguém tem fé? Amém? Eu tenho fé. Vem comigo essa leitura aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34, ao título, As Preocupações. Como não se preocupar, né, com tantos problemas? Amados, o único meio de alcançarmos descanso e a paz de espírito, a paz psicológica, é se reportando ao nosso Senhor, é levando tudo ao nosso bom Deus. Vem comigo, olha a simplicidade desses versos. Vou repetir, Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34. Olha o que Deus quer falar a cada um de nós. Por isso, digo a vocês, não se preocupe com a sua vida. Difícil, mas é possível sim o nosso coração alcançar a paz que excede todo entendimento. Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Já viu um passarinho? Já viu uma borboleta? Já viu como é que Deus cuida dos pombos que ficam para lá e para cá? Dos pardaizinhos? Já viu? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Formiga, já viu as formiguinhas quando caem os farelos? Elas se organizam, pegam os farelos e vão para o seu ninho. Amados, esses farelos que caem no chão no nosso momento da refeição é o alimento de muitos dias daquele ninho de formigas. Ou seja, Deus faz tudo certinho. Jesus está dizendo aqui que Deus cuida das aves, que Deus cuida da fauna e não vai cuidar de cada um de nós? Não temos mais valor do que as aves? Não temos mais valor do que as formiguinhas que todos os dias comem as suas porções? Olha o cuidado do Senhor, olha o cuidado de Deus com relação à sua criação. Deus, ele é Pai e é um Pai extremamente responsável. Vem comigo, verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão foi aquele rei que orou e pediu a Deus sabedoria. E com a sabedoria há muitas recompensas. Salomão foi o rei mais rico que houve em Israel e até hoje é aclamado como o pai da sabedoria. Vem comigo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Não deixe nada roubar sua fé. Não deixe nada diminuir a sua fé. Lembra de Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Independente de qual seja a sua condição, a sua realidade, tenha fé, tenha esperança, tenha confiança. Cristo, o nosso Deus, é maior do que o que você está vivendo. Tenha fé. Eu sei que é difícil, mas tenha fé. Eu sei que é difícil ter a fé com as portas fechadas quando está chegando. Eu relatei aqui que eu passei por isso recentemente. Eu sei que é difícil manter a fé quando a doença vem, quando a enfermidade vem. Eu sei que é difícil manter a fé quando você vê o seu mundo sendo fora de controle, desgovernado. Mas tenha fé. Deus, ele é maior do que tudo isso. Ao invés de murmurar, de reclamar, ao invés de fazer loucuras, faça uma oração. Vá até os pés do Senhor e seja sincero, seja honesto. Diga mesmo: Deus, eu não aguento mais. Não é vergonha você reconhecer diante do Senhor que está difícil, que está pesado, que você já não tem mais forças. Amados, ele é Pai e ele vai reagir em seu favor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus permite sim que a nossa fé seja provada todos os dias. Seja provada, mas que eu e você não sejamos reprovados. Amados, a vida é assim. A vida é assim.
Eu vejo multidões se afastando do santo caminho, multidões se afastando do Senhor, multidões se afastando do Pai. Por isso o mundo está indo de mal a pior. São as guerras de lá fora, as tentativas de paz, a natureza reagindo, se comportando de forma assustadora. Tudo isso é consequência do pecado, tudo isso é consequência do afastamento de Deus que estamos tendo e vivendo. Amados, independente do mundo estar em colapso, quem não pode estar é o nosso coração com relação a Deus. Vem comigo aqui para a gente poder fechar essa leitura. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, Deus, é Jesus falando de Deus aqui agora. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Deus sabe das nossas necessidades, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Vem cá, tá difícil. Vai se afastar ou vai se aproximar de Deus? Já testemunhei aqui muitas vezes que a minha infância foi difícil, foi marcado pela escassez de comida, pela escassez de vestimenta, foi marcado por um monte de coisas. A minha adolescência também foi assim, a minha juventude foi assim, a minha transição para a vida adulta foi assim. Eu estava cantando sucatas quando Deus usou alguém para poder me conceder minha primeira porta de emprego. Hoje eu tenho 36 anos, eu já sou obreiro, agora pastor, desde os meus 15 anos. Eu já exercia cargos eclesiásticos na igreja, desde os meus 15 anos. E até os meus 18 para 19, a minha vida era muito, mas muito difícil. Eu catava sucata, sendo obreiro, eu catava sucata. Eu corria na frente do caminhão de lixo para poder pegar os materiais nos amontoados de lixo. Nada disso me matou. Nada disso me venceu. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Da mesma forma que Deus tem mudado a minha vida, eu creio que Deus vai mudar a sua também. Tenha fé. Tenha fé. Foi difícil, chorei, doeu. São coisas que marcaram a minha vida, mas nada disso foi maior do que a minha fé em Deus. Hoje eu estou vivendo a graça do Senhor. Amados, ainda passo os meus desafios. Ainda passo, e eu sei que até Ele vier nos buscar, ainda haverá novos desafios. Mas que Cristo, que os céus seja sempre a nossa prioridade. Que Deus seja a nossa prioridade. Estar com Ele pela eternidade seja a nossa prioridade. Não deixe o inimigo roubar isso de vocês. Não deixe. Fé e esperança sempre. O verso 34, que acabei de falar o quê? Até pouco tempo passei. Estou sujeito a passar por uma coisa ou outra. Amados, eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Estamos no mesmo barco, temos o mesmo Pai, então somos irmãos. O que você está sujeito a passar, eu também estou. Eu oro todos os dias para não adoecer. Eu oro todos os dias pela saúde da minha família. Agora que a porta está aberta, eu oro para poder as portas se conservarem abertas. Mas, ainda que algo assim venha desandar, eu oro para que minha fé não seja abalada. Como eu disse, não existe pastores mágicos e oração mágica, mas existe um Deus que ouve e responde sim ao nosso clamor. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Amanhã é segunda. Viva hoje. Deixe a segunda chegar. E quando ela chegar, não se preocupe com a terça. Viva a sua segunda. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O final, quando Jesus encerra esse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele vai falar de cada dia o seu mal, cada dia os seus desafios. Enquanto esse mundo existir, estamos sujeitos a muitas questões. Mas, fato é, não passamos por nada disso só. Podemos passar por tudo isso com a graça, com a força e com a presença do Senhor. Fé e esperança. Não perca isso. Todos que foram até Jesus dentro da proposta dos evangelhos, ele sempre perguntou: você tem fé que eu posso mudar a sua vida? Que eu posso te curar? E quando a pessoa responde sim, Senhor, eu tenho fé,
então o milagre acontecia. Amados, eu creio que podemos ter uma semana abençoada sim. Eu insisto nisso, uma semana abençoada. Não vai eximir as lutas que poderemos ter no decorrer dela. É como Cristo disse, basta cada dia o seu desafio, basta cada dia o seu mal. Mas eu tenho fé que vamos estar numa semana de muitos testemunhos. E eu quero ouvir o seu, eu quero ler o seu, eu quero poder glorificar a Deus juntamente com você. Hoje eu choro com você. Parece que eu estou distante, de fato eu estou. Mas, amados, eu busco ler os comentários, sempre busco interagir, coloco de verdade um nome aqui e eu peço, Senhor, liberta do vício, Senhor, abre as portas, Senhor, muda a história, muda a vida. Eu busco orar de verdade, irmãos. Esse vídeo já está até extenso. Eu conheço as técnicas para poder fazer um vídeo de 2 minutos com palavras de efeito, mas isso é ser produto do meio digital e eu não quero. Eu quero ser usado por Deus todos os dias. Eu nem sei se você conseguiu chegar nesse ponto do vídeo, nem sei se vai conseguir chegar pelo tempo, mas, amados, como é bom estar na presença do Senhor. E eu peço que Deus possa te tocar e te visitar. Vamos orar? Vamos clamar pela graça do Senhor? Amém? Pai, eu sou grato a Ti pelo dia de hoje, por poder iniciar o dia de hoje em Tua presença. Ah, meu Pai, como o Senhor é bom. O Senhor tem nos concedido a vida. E se acordamos hoje é porque o Senhor ainda tem seus planos, projetos, intenções, propósitos para cada um de nós. Eu te peço, sim, Cristo, que seja uma semana de mudanças, que seja uma semana de muitas bênçãos, que seja uma semana de respostas, que seja uma semana, Senhor, a começar hoje, a começar agora, em que os meus irmãos vão ser curados por Ti, vão ser libertos, Senhor, de todo o mal por Ti, vão, Senhor, viver uma semana transformadora, uma semana nova, uma semana de renovo, uma semana, meu Pai, única e especial. Meu Cristo, visite os corações. Não deixa, Senhor, as circunstâncias da vida roubarem a fé, roubarem a esperança. Não nos deixe, Senhor, emprestarmos os nossos lábios ao maligno. Não, meu Pai. Que possam sair da nossa boca palavras de vida, palavras, Senhor, de esperança dia após dia. Pai, eu creio no poder da oração. Eu creio no Senhor que tudo aquilo que apresentamos a Ti em oração tem saída, tem resposta, tem solução, sim. Meu Senhor, age, reage em nosso favor. Meu Pai, quantos nomes estão anotados aqui nesse caderno? Oh, Senhor, famílias. Senhor, são tantos problemas, são tantas questões, mas eu creio que o Senhor é maior do que tudo isso e eu te peço, muda as vidas, muda a história, meu Pai. Realiza, Senhor, esta grande obra que só Tu tens o poder para poder fazer. São os meus irmãos, Senhor. São os meus irmãos, são os Seus filhos, ó Pai. Eu te peço, abençoe sim a vida de cada um. Nos conceda sim, Senhor, dias de alívios, dias, meu Pai, de esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa sim vos abençoar. Eu sigo daqui em oração, insisto, me dá o prazer de poder somar com você em fé e em oração. Se porventura a coisa apertar, não se esqueça, Deus segue juntinho com você. Mateus 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim. Paz.